Muito boa tarde a todos. Meu nome é Carla da Silva. Eu vou guiar vocês durante a nossa jornada nestes próximos dias. Segurem os remos e hastiem as velas, pois vamos navegar neste palco rumo à inovação, para encontrarmos respostas aos desafios fiscais, energéticos, democráticos e do novo mar que nos apresenta a revolução digital. Nossos diálogos serão dinâmicos e horizontais, contando sempre com o debatedor de cada lado do Atlântico, que trarão à mesa suas experiências, conhecimentos e expectativas. Uma proposta de diálogo que o FIB trabalha em sua série cultural Duetos, Diálogos Além Mar, e que agora se expande para os temas que traremos aqui. Para quem acompanha esta incrível associação, sabe que sou cantora e já tive a oportunidade de representar no FIB um dos grandes diferenciais de seus eventos, que é a mescla entre cultura e debate. Afinal, o FIB sabe e busca sempre reforçar que a expressão artística de um povo é essencial para estreitarmos laços e desembocarmos em uma real integração. Os comandantes que fazem possível esse nosso encontro, esse nosso velejar, que serão os duetos Diálogos Além Mar, durante a Semana da Cimeira Luso-Brasileira, junto ao FIB, são a Casa da América Latina, que nos hospeda, SEBRE, EDP, IDP, a Universidade de Coimbra e de Lisboa e ainda a Junta de Freguesia de Belém. Contamos ainda com os apoios da CNT e FEBRABAN. Sem mais delongas, ou como se diz cá em Portugal, minha menina, vamos a isto? Vou começar com o meu típico repente de uma carioca. Embora o repente seja algo muito pontual da cultura nordestina, eu busco as minhas essências ancestrais dos meus avós nordestinos. José Roberto Afonso. Uma salva de palmas para este nosso amigo. Para o nosso presidente, felicidades. Não sei se vocês sabem, mas ele fez anos e eu não vou contar a idade. Para começar a integração, com alegria e o coração aberto, eu vou chamar senhora Manuela Júdice para perto do meu querido Zé Roberto. Para dar as boas-vindas à secretária-geral da CAU, senhora Manuela Júdice, e o vice-presidente do FIB e professor do IDP, o senhor José Roberto Afonso. Ora, muito boa tarde. Hoje começamos com um grito carioca, depois de ontem termos tido aqui vários gritos baianos. A festa baiana ontem encheu esta casa. Caro José Roberto Afonso, caro Vitalino Canas, todos os membros do FIB, queria, primeiro que tudo, saudar-vos e dizer-vos que é sempre para mim um gosto tê-los na Casa da América Latina. É também a vossa casa, estamos sempre abertos às vossas iniciativas e é um prazer tê-los cá, porque sempre que aqui têm vindo, estiveram cá na altura em setembro, na altura do bicentenário, e voltam hoje a estar aqui. O diálogo tem fluído, o diálogo tem sido interessante, o diálogo tem trazido alegria a esta casa e, portanto, espero que esta relação
que o FIB tenha a continuidade que merece. Por outro lado, queria dizer que é para nós uma honra, desde ontem, estarmos a viver o clima fantástico que esta visita do presidente Lula da Silva tem trazido a Portugal e, em muito particular, a Lisboa, e eu ainda sou mais, ainda defino mais o que aconteceu ontem aqui nesta casa com a Ministra da Cultura do Brasil aceitar o desafio do Ministro da Cultura de Portugal, levantar-se e cantar, foi com o público, com os brasileiros da sala, fazendo coro e batendo palmas. Esta sala, havia gente nesta sala que chorava de alegria e diziam como é possível, ao fim destes anos, finalmente podemos ser. E eu só me lembrava, a alegria era tanta, a festa era tanta aqui, que eu me dizia, de facto, o brasileiro é o português à solta. Era... Portanto, vamos todos ser hoje portugueses à solta, vamos falar do Brasil, vamos falar de Portugal, de como os portugueses e brasileiros se preocupam com os temas que foram referidos ainda agora, os temas sociais e o digital, que é sem dúvida nenhuma um dos grandes desafios que temos pela frente. Muito obrigada a todos, espero que esta tarde o trabalho seja muito frutuoso e desejo-vos tudo bom para estas duas jornadas de trabalho. Muito obrigada. Bom, muito obrigado, Manuela Júdice, nos receber aqui. A gente se sente em casa, né? Brasileiros e latinos, e acho que essa é uma casa que nos deixa sempre, né, muito confortáveis. Professor Vitalino, Eduardo Jorge, todo o grupo, nossa equipe que está aqui com a Juni, e se empenharam. E o que a gente pretende fazer nesses 2 dias, né, até amanhã, era aproveitar o clima da cimeira, né, como foi bem colocado aqui pela Manuela, e fazer duetos, né, termos conversas, diálogos e de além-mar sobre como brasileiros e portugueses ou europeus veem determinados, né, assuntos que a gente selecionou. Hoje nós vamos estar falando sobre integração social, amanhã sobre integração econômica e, ao final de noite, sobre integração artística. Aliás, a ministra Margarete também está fazendo encerramento amanhã, né? Vamos ver qual é a surpresa que se vem pela frente. Aliás, o show terá a participação de jovens artistas brasileiros e portugueses no Museu da Eletricidade, né, aqui do lado. Um breve comentário muito rápido sobre o Duetos. A ideia do Duetos nasceu até antes da FIB, né? Muitos brasileiros que a gente estava aqui e sentiam essa necessidade de a gente conversar, trocar experiências. E o primeiro foi realizado no Carnaval do ano passado, pouco depois da criação da FIB, e que eu acho que era marcante, que a gente conversou sobre a história do samba e a história do fado, né? E o que ambos tinham em comum e o que ambos tinham, né, de diferente. E é esse clima que a gente quer continuar aqui nos próximos 2 dias. Hoje, só aqui antecipando rapidamente, em torno de integração social, nós vamos ver pelo menos 4, né, conversas. Uma, conhecer as experiências de inovação social, né, que neste caso, até, eu diria, a gente vai estar só tratando de Portugal, mas além de ter, né, o comandante Felipe Almeida, que está aqui, mas vendo também a opinião dos brasileiros que estão aqui e participando dessas iniciativas inovadoras, e que eu acho que pode ser muito interessante para o nosso país. Vamos discutir depois algo que é marcante, né, na nossa vida nos dias de hoje, que é a questão já nem falo emprego, do trabalho e todas as dificuldades de você manter e gerar trabalho, e ainda mais diante da inteligência artificial, né? Professora Matilde, da Universidade de Coimbra, está aqui liderando, e os outros colegas que estão, né, chegando, vamos acompanhar. Depois, nós vamos ter uma conversa sobre conselhos de desenvolvimento, conselhos econômicos e sociais,
O Brasil está reinstalando o seu conselho daqui a uma semana, lá chamado de Conselhão, e Portugal tem uma experiência também com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, e dois dirigentes desses conselhos vão conversar aqui sobre as suas experiências. E, por último, vamos falar hoje sobre o futuro da democracia na era digital, né, que é um dueto do ministro Gilmar Mendes com o professor Vitalino Canas. Nós temos que cumprir o horário e nós já estamos aqui um pouco atrasados. Mas antes de dar partida, né, para fazer esse pano de fundo, né, nós vamos falar um pouquinho sobre essas duas nações amigas, harmônicas, que vivem, na nossa opinião, em harmonia, em cima de um livro que é um dos primeiros livros do selo FIB que nós estaremos lançando em pouco tempo. Bom, esse aqui é um pouquinho, eu fiz aqui o panorama geral e, de novo, gostaria de agradecer muito a Manuela pelo apoio da CAL e a todos os colegas aqui presentes. Carla, acho que é você. Obrigada a ambos pelas palavras de acolhida. Para o lançamento do livro Duas Nações em Harmonia, por favor, senhor Roberto, peço que permaneça no palco. Obrigada, senhora Manuela Judes. Tem muito repente ainda hoje. Obrigada, senhora Manuela Judes. E peço para acompanhar no palco o senhor Nuno Santos, por favor. Vou continuar. Bom, rapidamente, no ano passado, por ocasião da Cimeira, nós tivemos uma oportunidade muito grande na FIB de contar com uma pesquisa de percepção, né, popular, inédita. Quer dizer, pesquisa de opinião pública tem né, o tempo todo. Eu acho que essa foi a primeira pesquisa em que o mesmo questionário foi aplicado no Brasil e foi aplicado em Portugal. Quer dizer, né, perguntando aos brasileiros o que ele pensava dos portugueses, o que os portugueses pensavam dos brasileiros. O Nuno, que está aqui conosco, liderou a pesquisa pelo lado de Portugal, o Antônio Lavareda liderou pelo lado brasileiro, né? Infelizmente, Lavareda, né, não pôde vir, mas a pesquisa está virando um livro. Os dois me deram a honra de também participar desse livro, que está sendo lançado acho que em poucas semanas pela editora Almedina, e inclusive oficialmente com o nosso selo, né, coleção da FIB. E eu acho que é muito interessante, sobretudo por conta da Cimeira, né, da experiência luso-brasileira, a gente vê as curiosidades que aparecem, os resultados marcantes que aparecem na pesquisa. E eu vou passar a palavra aqui imediatamente ao Nuno para não dar nenhum spoiler, para não adiantar nada. Aliás, né, Nuno, também não pode contar tudo, porque senão o pessoal não compra o livro, né? Bom, antes de mais, bom dia a quem está no Brasil, boa tarde a todos, e quero uma vez mais agradecer o convite. Eu vou ter que começar por fazer aqui, em primeiro lugar, um grande agradecimento ao FIB, e aqui na pessoa do seu presidente, o professor Vitalino Canas, e do seu vice-presidente, o meu grande amigo José Roberto. Também tenho que agradecer imenso a toda a equipa do IPESP, que trabalhou connosco, e mais do que aplicar o mesmo instrumento nos dois lados do Atlântico, no mesmo momento de tempo, e, portanto, sincronizados. Portanto, a toda a equipa do IPESP e a toda a equipa da Pitagórica, como é evidente. Aliás, eu quero agradecer, efetivamente, o desafio que o FIB lançou, que originou precisamente esta pesquisa. Esta pesquisa foi feita no ano passado, antes, precisamente, do bicentenário, e num momento anterior às eleições no Brasil. E, neste caso concreto, quero agradecer, efetivamente, este desafio que o FIB acabou por lançar. Porque, com esse desafio, eu posso até anunciar que, no mês passado, a Pitagórica e o IPESP fizeram um acordo para desenvolver mais pesquisas como esta.
E é exatamente esse o nosso muito humilde contributo. Esta pesquisa, do que nos é dado a conhecer, é efetivamente inédita nesse sentido, porque é a primeira vez que estamos a aplicar nos dois lados do Atlântico exatamente as mesmas questões de opinião, para sabermos qual é a opinião que os brasileiros residentes no Brasil têm dos portugueses e os portugueses residentes em Portugal têm precisamente do Brasil e dos brasileiros. E são mais pesquisas como esta que nós vamos fazer. Em registro de pré-lançamento, porque está para breve e estamos ainda a concertar com a Almedina o lançamento, eu diria que este trabalho é um trabalho que é importante não só por ser inédito, mas porque acaba muito humildemente, de ser um retrato histórico. É um documento histórico, com grande humildade, como é evidente. Porque nós não nos podemos esquecer do momento em que este retrato é feito, do contexto em que é feito. Temos que saber sempre que Portugal tem um contexto económico e social, o Brasil tem outro contexto económico e social. Até o contexto demográfico é diferente nos dois países, que é particularmente importante, o contexto demográfico. E, de facto, o que é que, se nós quisermos ir para além dos números, que realidades é que este retrato nos traz? Traz-nos exatamente as duas realidades que acabaram precisamente de dizer, que o que são portugueses à solta e o que é o fado e o samba. Vemos que existem, e o título são Duas Nações em Harmonia, e debatemos muito para escolher este título, porque, de facto, se quisermos ter um denominador comum, é a harmonia que efetivamente sai precisamente das opiniões e das percepções que os brasileiros e portugueses têm, nem sempre em sintonia, e não tomem isto como nenhuma outra ilação. Estou a falar nem sempre em sintonia, mesmo relativamente aos números e a que os números nos dizem. Claramente, tanto os brasileiros como os portugueses têm as mesmas ambições. Vêem-se que têm ambições para si, para o seu país de, por exemplo, terem mais justiça, de terem efetivamente maior igualdade, para si não são particularmente ambiciosos, querem saúde, particularmente para si, querem estar com a sua família, querem, como é evidente, maiores rendimentos. Portanto, são coisas que, convencionalmente, todos nós desejamos, como é evidente. Todos eles têm uma relação emocional para com o outro povo. Todos eles reconhecem claramente que são países irmãos. A grande maioria esmagadora, tanto os portugueses como, efetivamente, os brasileiros, reconhecem esta irmandade. Reconhecem que a língua é, de facto, um elo de união muitíssimo forte. No entanto, eu gostaria de destacar mais as oportunidades que estão, precisamente, subjacentes neste trabalho. Nós vemos que, claramente, o Brasil olha para Portugal como uma terra, de facto, que pode proporcionar melhorias de condições de vida. Olha precisamente como um destino com grande respeito. Os portugueses não olham e não têm essa percepção do Brasil. Têm uma percepção muito mais de local idílico, do que é o paraíso natural de um destino efetivamente turístico. É a primeira menção que se lhes ocorre. E, portanto, há aqui trabalho, efetivamente, a desenvolver de maior integração. Há curiosidades excepcionais, que vocês vão encontrar no livro, curiosidades excepcionais, que mostram que, apesar destes povos terem a percepção que se conhecem, que o seu conhecimento do outro é muito grande, no final do dia têm aqui ainda alguns desconhecimentos. Dou-vos um exemplo que foi das maiores curiosidades, que eu já repeti quando do bicentenário aqui, que quando nós perguntamos qual é a maior herança, por exemplo, culinária, que a culinária portuguesa trouxe para o Brasil, não é? Os brasileiros identificam o bacalhau e tudo quando está relacionado com o bacalhau. Os portugueses não, o bacalhau é nosso. O bacalhau é nosso. Os portugueses identificam a feijoada. Os brasileiros não, a feijoada é nossa.
O que é normal, ou seja, e aqui estão aqueles pontos em que não estão totalmente em sintonia, mas até estas curiosidades, se nós quisermos ir para além dos números, revelam-nos exatamente isto, que é, nós temos muito espaço para aprofundar aqui a integração e o conhecimento, porque são povos que têm uma grande afecção e uma grande relação emocional uns com os outros. Há aqui um outro ponto que eu também já tinha destacado, mas para quem não teve a oportunidade, não esteve presente, acho que é relevantíssimo e curiosíssimo. Como é que os brasileiros nos veem? Os brasileiros veem-nos como metódicos, organizados, conservadores, trabalhadores. Da última vez que eu disse isto, vieram-me perguntar, eles acham que nós somos alemães, não é? Como é evidente, nós não pedimos um autorretrato, pedimos só para ver o outro, não é? E, portanto, essa é uma questão de pesquisa futura. Mas, de qualquer forma, esta é a visão que os brasileiros têm de nós. Como é que nós vemos, efetivamente, os brasileiros? Mas, de forma esmagadora e unânime, grande maioria, qual é a primeira menção que ocorre quando perguntamos a um português? Não é futebol, não é samba, é alegria. É alegria, é criatividade. E estes traços de personalidade que, de forma tão vincada, por exemplo, nós conseguimos percepcionar, e estamos a falar de uma pesquisa que tem uma margem de erro de 3,5%, e quando as coisas são assim tão esmagadoras, estes traços de personalidade que reconhecemos, na verdade, são complementares e criam aqui oportunidades. Quando estamos a falar de países, nações que estão com contextos sociais e económicos, como eu disse, demográficos, que é a demografia é a base de tudo, demográficos até diferentes, temos aqui grandes oportunidades de sinergias. Grandes, enormes oportunidades de sinergias. Depois, existem aqui um sem fim de questões, como, por exemplo, o destino para se morar. Não é? Os portugueses não veem o Brasil como um destino para ir morar ou trabalhar. Os brasileiros, sim, veem Portugal como, de facto, um ótimo destino para viver. São completamente concordantes quanto, precisamente, aos benefícios que a imigração traz. Por exemplo, que são positivas para ambos os povos. Portanto, há aqui grande sintonia, há braços abertos e há muitos aspectos de curiosidade precisamente nesta pesquisa. E isso vão ter que comprar para ler, como é evidente. Obrigado. Por último, só queria fazer um breve comentário no que o Nuno falou, ou citar uma referência de uma pesquisa anterior feita pelo Lavareda no Brasil, que aí a gente também não entrega nada do livro, mas aqui eu acho que é um retrato do que a gente tem aqui pela frente de desafios, né, e um pouco a contribuição que a gente quer dar nesse dia. Pouco antes do bicentenário, né, brasileiro, foi perguntado, pesquisa brasileira, foi perguntado, né, o Lavareda trabalhou na pesquisa, qual é o fato histórico mais relevante na vida do país? E a resposta não foi o bicentenário, foi a Lei Áurea de Libertação da Escravidão. Os brasileiros apontaram a Lei Áurea como algo, se não me memória, acho que dava 45%, e a independência como 30%. Né? O que mostra que a gente ainda tem muito para fazer, né, em torno de reduzir as desigualdades, que, aliás, foi apontado, né, como o principal desejo atual dos brasileiros, e eu acho que é isso que a gente espera e vinha tratar aqui nos próximos duetos ao longo deste dia, e, em particular, no próximo de inovação social. Vamos ouvir o que a gente pode fazer para tentar mudar essa nossa triste realidade. Muito obrigado. Obrigada a ambos. Seguimos nossa jornada com diálogos. Obrigada a ambos, agora que ligou o microfone. Há mais o que nos une do que o que nos separa. Acho que foi Rui Veloso que disse isso, né? Lembrei dessa frase enquanto os ouvia.